Considering the life cycle costs, aren't sustainable materials becoming increasingly competitive with traditional options? Considerando os custos do ciclo de vida, materiais sustentáveis não estão se tornando cada vez mais competitivos em relação às opções tradicionais? How does the sourcing of bamboo impact its overall environmental footprint in architectural applications? Como a origem do bambu impacta sua pegada ambiental geral em aplicações arquitetônicas? Wouldn't you agree that incorporating reclaimed wood adds a unique character to contemporary designs? Você não concorda que incorporar madeira de demolição adiciona um caráter único aos designs contemporâneos? The aesthetic limitations of some sustainable materials are often overstated, don't you think? As limitações estéticas de alguns materiais sustentáveis são frequentemente exageradas, você não acha? Exploring the thermal performance benefits of straw bale construction seems crucial for energy efficiency. Explorar os benefícios de desempenho térmico da construção com fardos de palha parece crucial para a eficiência energética. What role do government incentives play in promoting the use of eco-friendly building components? Qual o papel dos incentivos governamentais na promoção do uso de componentes de construção ecologicamente corretos? The challenge lies in scaling up production to meet demand for innovative materials like mycelium bricks. O desafio está em aumentar a produção para atender à demanda por materiais inovadores como tijolos de micélio. Perhaps a deeper understanding of embodied carbon is needed within the architectural community? Talvez seja necessária uma compreensão mais profunda do carbono incorporado dentro da comunidade arquitetônica? Considering local availability, shouldn't architects prioritize regionally sourced materials whenever possible? Considerando a disponibilidade local, arquitetos não deveriam priorizar materiais de origem regional sempre que possível? The integration of green roofs and living walls significantly reduces urban heat island effects, doesn't it? A integração de telhados verdes e paredes vivas reduz significativamente os efeitos da ilha de calor urbana, não é mesmo? Are there specific certifications that guarantee the sustainability claims of building products? Existem certificações específicas que garantem as alegações de sustentabilidade dos produtos de construção? The use of hempcrete offers a compelling alternative to conventional concrete, wouldn't you say? O uso de concreto de cânhamo oferece uma alternativa atraente ao concreto convencional, você não acha? What innovative techniques are being developed for processing and utilizing agricultural waste in construction? Quais técnicas inovadoras estão sendo desenvolvidas para o processamento e utilização de resíduos agrícolas na construção? The long-term durability of natural plasters is often underestimated, don't you think? A durabilidade a longo prazo das argamassas naturais é frequentemente subestimada, você não acha? Considering the water usage in material production, aren't there better alternatives to cement-based products? Considerando o uso de água na produção de materiais, não existem alternativas melhores aos produtos à base de cimento? The potential for bioplastics in architectural components is quite exciting, wouldn't you agree? O potencial dos bioplásticos em componentes arquitetônicos é bastante animador, você não concorda? How does the use of recycled plastic affect the structural integrity of building elements? Como o uso de plástico reciclado afeta a integridade estrutural dos elementos de construção? The impact of material choices on indoor air quality is a critical consideration for occupant health. O impacto das escolhas de materiais na qualidade do ar interno é uma consideração crítica para a saúde dos ocupantes.
The Prairie School aesthetic, so deeply rooted in Wright's work, continues to inform modern open-plan living. A estética da Prairie School, tão profundamente enraizada no trabalho de Wright, continua a influenciar o conceito moderno de espaços abertos e integrados. Consider how his emphasis on horizontal lines dramatically altered the American suburban landscape. Considere como sua ênfase em linhas horizontais alterou dramaticamente a paisagem suburbana americana. Wright's organic architecture philosophy truly blurred the boundaries between indoors and out. A filosofia da arquitetura orgânica de Wright realmente confundiu as fronteiras entre o interior e o exterior. Isn't it fascinating how Fallingwater challenged conventional notions of site-specific design? Não é fascinante como a Casa da Cascata desafiou as noções convencionais de design específico do local? The use of natural materials in his homes created a sense of warmth and tranquility rarely seen before. O uso de materiais naturais em suas casas criou uma sensação de calor e tranquilidade raramente vista antes. His built-in furniture designs were remarkably forward-thinking for their time, weren't they? Os designs de móveis embutidos dele eram notavelmente visionários para a época, não eram? A key aspect of Wright's residential work was the integration of light and shadow. Um aspecto fundamental do trabalho residencial de Wright era a integração de luz e sombra. The cantilevered roofs in his Usonian homes were a bold engineering statement, to say the least. Os telhados em balanço nas casas usonianas eram uma declaração ousada de engenharia, para dizer o mínimo. One could argue that Wright's designs prioritized human connection with nature above all else. Poderia-se argumentar que os projetos de Wright priorizavam a conexão humana com a natureza acima de tudo. His influence is readily apparent in contemporary minimalist homes, wouldn't you agree? A influência dele é facilmente aparente em casas minimalistas contemporâneas, você não concorda? The concept of truth to materials remains a cornerstone of sustainable architectural practice. O conceito de verdade nos materiais continua sendo uma pedra angular da prática arquitetônica sustentável. Do you think his emphasis on the hearth as the center of the home still resonates today? Você acha que a ênfase dele na lareira como centro do lar ainda ressoa hoje? It's remarkable how he managed to create such intimate spaces within relatively large structures. É notável como ele conseguiu criar espaços tão íntimos dentro de estruturas relativamente grandes. The low-pitched roofs and overhanging eaves are signature elements of his prairie style. Os telhados baixos e as beiradas salientes são elementos característicos de seu estilo prairie. His designs often featured clerestory windows to maximize natural light penetration. Seus projetos frequentemente apresentavam janelas cleristório para maximizar a penetração da luz natural. The open floor plans he pioneered encouraged a more fluid and communal lifestyle. Os planos abertos que ele foi pioneiro incentivaram um estilo de vida mais fluido e comunitário. Wright's work often incorporated passive solar heating and cooling techniques, a testament to his foresight. O trabalho de Wright frequentemente incorporava técnicas passivas de aquecimento e resfriamento solar, um testemunho de sua visão de futuro. The way he used ribbon windows to frame views of the surrounding landscape was truly masterful. A maneira como ele usou janelas de fita para emoldurar as vistas da paisagem circundante foi verdadeiramente magistral. The sheer scale of brutalist buildings is undeniably imposing, isn't it? A magnitude imponente dos edifícios brutalistas é inegável, não é? Does the exposed concrete feel cold and unwelcoming to anyone else?
Alguém mais acha o concreto aparente frio e pouco acolhedor? One could argue that brutalism represents a fascinating, if austere, period in architectural history. Poderia-se argumentar que o brutalismo representa um período fascinante, embora austero, na história da arquitetura. Perhaps the intention behind these structures was more about functionality than aesthetics? Talvez a intenção por trás dessas estruturas fosse mais sobre funcionalidade do que estética? Considering the social housing projects of that era, brutalism aimed for affordability above all else. Considerando os projetos de habitação social daquela época, o brutalismo visava a acessibilidade acima de tudo. Isn't there a certain honesty in the rawness of the materials used? Não existe uma certa honestidade na crueza dos materiais usados? The repetitive modular forms can be quite hypnotic, don't you think? As formas modulares repetitivas podem ser bastante hipnóticas, você não acha? Do these buildings age gracefully or simply deteriorate with time? Esses prédios envelhecem com graça ou simplesmente se deterioram com o tempo? It's interesting how brutalism often evokes a sense of both power and vulnerability. É interessante como o brutalismo frequentemente evoca um senso de poder e vulnerabilidade. The way light interacts with the concrete surfaces is frequently dramatic, wouldn't you agree? A maneira como a luz interage com as superfícies de concreto é frequentemente dramática, você não concorda? Many find the lack of ornamentation deeply unsettling. Muitas pessoas acham a falta de ornamentação profundamente perturbadora. Is it fair to judge these buildings based on contemporary standards of beauty? É justo julgar esses edifícios com base nos padrões contemporâneos de beleza? The influence of Le Corbusier is so clearly visible in much brutalist design. A influência de Le Corbusier é tão claramente visível em muito do design brutalista. Considering the context, were these structures successful in achieving their intended purpose? Considerando o contexto, essas estruturas foram bem-sucedidas em alcançar seu propósito pretendido? The monolithic forms can feel incredibly isolating. As formas monolíticas podem parecer incrivelmente isolantes. A strong case could be made for preserving these buildings as important historical artifacts. Um argumento forte pode ser feito para preservar esses edifícios como importantes artefatos históricos. It's remarkable how brutalism continues to spark such passionate debate. É notável como o brutalismo continua a provocar um debate tão apaixonado. The use of concrete as a primary material was revolutionary for its time. O uso de concreto como material primário foi revolucionário para a época. Considering the escalating land costs, vertical expansion seems inevitable for major cities. Considerando os custos crescentes do terreno, a expansão vertical parece inevitável para as grandes cidades. How will advancements in material science redefine the structural limits of skyscrapers? Como os avanços na ciência dos materiais redefinirão os limites estruturais dos arranha-céus? Wouldn't incorporating more green spaces within and on buildings alleviate some urban heat island effects? Incorporar mais espaços verdes dentro e sobre os edifícios não aliviaria alguns efeitos de ilha de calor urbana? The integration of smart technology could drastically improve resource management in high-density environments, don't you think? A integração de tecnologia inteligente poderia melhorar drasticamente o gerenciamento de recursos em ambientes de alta densidade, você não acha?
Perhaps a shift towards modular construction will accelerate the pace of skyscraper development. Talvez uma mudança em direção à construção modular acelere o ritmo do desenvolvimento de arranha-céus. What role do you foresee for 3D printed components in future high-rise projects? Qual papel você prevê para componentes impressos em 3D em futuros projetos de edifícios altos? Are current building codes adequately prepared for the challenges of extremely tall and densely populated structures? Os códigos de construção atuais estão adequadamente preparados para os desafios de estruturas extremamente altas e densamente povoadas? Wouldn't prioritizing mixed-use developments foster more vibrant and self-sufficient urban communities? Priorizar empreendimentos de uso misto não promoveria comunidades urbanas mais vibrantes e autossuficientes? The aesthetic impact of increasingly slender skyscrapers on city skylines is a growing concern. O impacto estético de arranha-céus cada vez mais esguios nas silhuetas urbanas é uma preocupação crescente. Considering the psychological effects, how can we design high-density living spaces to avoid feelings of isolation? Considerando os efeitos psicológicos, como podemos projetar espaços de convivência de alta densidade para evitar sentimentos de isolamento? Do you believe that advancements in elevator technology are keeping pace with the demands of super-tall buildings? Você acredita que os avanços na tecnologia de elevadores estão acompanhando as demandas dos edifícios superaltos? The potential for self-healing concrete could revolutionize skyscraper maintenance and longevity. O potencial do concreto autorregenerativo pode revolucionar a manutenção e a longevidade dos arranha-céus. Wouldn't a focus on adaptable building designs allow cities to respond more effectively to changing needs? Um foco em projetos de construção adaptáveis não permitiria que as cidades respondessem de forma mais eficaz às necessidades em mudança? What innovative approaches are being explored to mitigate wind loads on extremely tall structures? Quais abordagens inovadoras estão sendo exploradas para mitigar as cargas de vento em estruturas extremamente altas? The impact of climate change on skyscraper design, particularly regarding extreme weather events, is significant. O impacto das mudanças climáticas no design de arranha-céus, particularmente em relação a eventos climáticos extremos, é significativo. Perhaps a re-evaluation of traditional zoning regulations is necessary to encourage more innovative urban density solutions. Talvez uma reavaliação das regulamentações de zoneamento tradicionais seja necessária para incentivar soluções urbanas de densidade mais inovadoras. Considering the energy demands, how can skyscrapers become truly sustainable and carbon neutral? Considerando as demandas de energia, como os arranha-céus podem se tornar verdadeiramente sustentáveis e neutros em carbono? Wouldn't incorporating more public transportation hubs within skyscraper complexes reduce reliance on private vehicles? Incorporar mais centros de transporte público em complexos de arranha-céus não reduziria a dependência de veículos particulares? Doesn't the use of local materials in traditional buildings inherently speak to a culture's connection with its environment? O uso de materiais locais em construções tradicionais não demonstra inerentemente a conexão de uma cultura com seu ambiente? Considering ornamentation, how often does it visually narrate a society's beliefs and history? Considerando o ornamento, com que frequência ele narra visualmente as crenças e a história de uma sociedade? What role do communal spaces within architectural designs play in fostering social interaction, indicative of cultural priorities? Qual o papel dos espaços comunitários nos projetos arquitetônicos no fomento da interação social, indicativo de prioridades culturais?
Is it possible to discern a culture's level of technological advancement simply by examining its architectural complexity? É possível discernir o nível de avanço tecnológico de uma cultura simplesmente examinando a complexidade arquitetônica dela? How might the orientation of buildings, towards the sun, for example, reveal spiritual or practical cultural concerns? De que forma a orientação dos edifícios em relação ao Sol, por exemplo, pode revelar preocupações culturais, espirituais ou práticas? To what extent do architectural styles demonstrate a culture's openness to external influences versus its commitment to tradition? Em que medida os estilos arquitetônicos demonstram a abertura de uma cultura às influências externas versus seu compromisso com a tradição? Could the sheer scale of certain structures be interpreted as a display of power dynamics within that culture? A magnitude de certas estruturas poderia ser interpretada como uma demonstração das dinâmicas de poder dentro dessa cultura? Doesn't the absence of certain architectural features sometimes speak volumes about a culture's values, perhaps through deliberate minimalism? A ausência de certas características arquitetônicas nem sempre fala muito sobre os valores de uma cultura, talvez através do minimalismo deliberado? Considering the evolution of housing styles, how do they mirror changing family structures and societal norms? Considerando a evolução dos estilos de moradia, como eles refletem as mudanças nas estruturas familiares e normas sociais? How does a culture's approach to privacy, or lack thereof, manifest in its architectural layouts? Como a abordagem de uma cultura à privacidade, ou a falta dela, se manifesta em seus layouts arquitetônicos? Is there a correlation between climate and the development of specific architectural forms, reflecting adaptation and resourcefulness? Existe uma correlação entre o clima e o desenvolvimento de formas arquitetônicas específicas, refletindo adaptação e engenhosidade? Wouldn't you agree that vernacular architecture often provides a more authentic representation of cultural values than grand, commissioned projects? Você não concorda que a arquitetura vernacular frequentemente oferece uma representação mais autêntica dos valores culturais do que projetos grandiosos e encomendados? How do the principles of sacred geometry, if present, in a building's design relate to a culture's cosmological beliefs? Como os princípios da geometria sagrada, se presentes, no design de um edifício se relacionam com as crenças cosmológicas de uma cultura? Considering the use of color and symbolism, how do these elements contribute to a building's cultural narrative? Considerando o uso da cor e do simbolismo, como esses elementos contribuem para a narrativa cultural de um edifício? To what extent does the accessibility of architectural spaces, or lack thereof, reflect a culture's social hierarchy? Em que medida a acessibilidade dos espaços arquitetônicos, ou a falta dela, reflete a hierarquia social de uma cultura? Doesn't the way buildings age and are maintained reveal a culture's attitude towards history and preservation? A maneira como os edifícios envelhecem e são mantidos não revela a atitude de uma cultura em relação à história e à preservação? How do the materials chosen for construction, stone, wood, brick, embody a culture's relationship with its natural resources? Como os materiais escolhidos para a construção, pedra, madeira, tijolo, incorporam a relação de uma cultura com seus recursos naturais? Considering the layout of cities and towns, how do they reflect a culture's priorities regarding community, commerce, or defense? Considerando o layout de cidades e vilas, como elas refletem as prioridades de uma cultura em relação à comunidade, comércio ou defesa? Considering the precision BIM offers, how much does it truly streamline collaboration between disciplines? Considerando a precisão que o BIM oferece, quanto ele realmente otimiza a colaboração entre as disciplinas?
Isn't 3D printing poised to revolutionize affordable housing solutions, particularly in rapidly developing areas? A impressão 3D não está prestes a revolucionar as soluções de moradia acessível, especialmente em áreas de rápido desenvolvimento? The integration of AI into architectural design, a fascinating prospect, but what about the ethical implications? A integração da inteligência artificial no design arquitetônico, uma perspectiva fascinante, mas e as implicações éticas? To what extent does parametric modeling challenge traditional notions of architectural form and aesthetics? Em que medida a modelagem paramétrica desafia as noções tradicionais de forma arquitetônica e estética? Does the reliance on digital tools potentially diminish the importance of hand-drawing skills for architects? A dependência de ferramentas digitais diminui potencialmente a importância das habilidades de desenho à mão para arquitetos? Exploring virtual reality's capacity to enhance client understanding and participation in the design process seems crucial. Explorar a capacidade da realidade virtual de aprimorar a compreensão e a participação do cliente no processo de design parece crucial. How are building information models impacting lifecycle cost analysis and sustainable design practices? Como os modelos de informação da construção estão impactando a análise do custo do ciclo de vida e as práticas de projeto sustentável? The potential for robotic construction, a game changer, or simply an expensive novelty? O potencial da construção robótica, uma mudança de jogo ou simplesmente uma novidade cara? Considering the complexities of building codes, how easily can 3D printed structures gain regulatory approval? Considerando as complexidades dos códigos de construção, quão facilmente estruturas impressas em 3D podem obter aprovação regulatória? What role does data analytics play in optimizing building performance and user experience post-occupancy? Qual o papel da análise de dados na otimização do desempenho predial e da experiência do usuário após a ocupação? Wouldn't augmented reality applications transform how we interact with architectural spaces in the future? Aplicativos de realidade aumentada não transformariam a forma como interagimos com espaços arquitetônicos no futuro? The use of generative design algorithms, a powerful tool, but does it stifle creative expression? O uso de algoritmos de design generativo, uma ferramenta poderosa, mas isso sufoca a expressão criativa? How can architects effectively balance technological advancements with the preservation of cultural heritage? Como os arquitetos podem equilibrar efetivamente os avanços tecnológicos com a preservação do patrimônio cultural? Considering material science breakthroughs, are we on the cusp of self-healing concrete structures? Considerando os avanços na ciência dos materiais, estamos à beira de estruturas de concreto autorregenerativas? To what extent does digital fabrication empower architects to explore unconventional geometries and forms? Em que medida a fabricação digital capacita arquitetos a explorar geometrias e formas não convencionais? Wouldn't the widespread adoption of BIM necessitate a significant shift in architectural education curricula? A adoção generalizada de BIM não exigiria uma mudança significativa nos currículos do ensino da arquitetura? How are smart building technologies influencing the design of adaptable and responsive architectural spaces? Como as tecnologias de construção inteligente estão influenciando o design de espaços arquitetônicos adaptáveis e responsivos? Considering the environmental impact, is 3D printing truly a sustainable construction method? Considerando o impacto ambiental, a impressão 3D é realmente um método de construção sustentável?
Could you elaborate on the influence of Egyptian motifs in Art Deco designs? Você poderia detalhar a influência dos motivos egípcios nos designs Art Deco? The Chrysler Building spire is a truly iconic example, wouldn't you agree? A Torre do Chrysler é um exemplo verdadeiramente icônico, você não concorda? What role did the advancements in material science play during this period? Qual papel os avanços na ciência dos materiais desempenharam durante este período? Considering its origins, how did Art Deco spread internationally? Considerando suas origens, como a Arte Deco se espalhou internacionalmente? Isn't it fascinating how streamlined forms became so prevalent? Não é fascinante como os formulários simplificados se tornaram tão comuns? The geometric patterns often evoke a sense of modernity and luxury. Os padrões geométricos frequentemente evocam uma sensação de modernidade e luxo. Do you think the economic climate of the 1920s significantly shaped Art Deco's aesthetic? Você acha que o clima econômico da década de 1920 moldou significativamente a estética Art Deco? Perhaps a discussion on the influence of Cubism and Futurism would be insightful. Talvez uma discussão sobre a influência do cubismo e do futurismo seria esclarecedora. One wonders about the social commentary, if any, embedded within these structures. Alguém se pergunta sobre o comentário social, se houver algum, embutido nessas estruturas? The use of rich colors and ornamentation is quite distinctive. O uso de cores vibrantes e ornamentação é bastante distinto. It's remarkable how Art Deco embraced both handcrafted details and industrial techniques. É notável como a Arte Deco abraçou tanto detalhes feitos à mão quanto técnicas industriais. Considering the context, what were some of the key inspirations behind this style? Considerando o contexto, quais foram algumas das principais inspirações por trás desse estilo? The influence of travel and exotic cultures is clearly visible in many designs. A influência de viagens e culturas exóticas é claramente visível em muitos designs. How did the public perceive Art Deco buildings when they were first constructed? Como o público percebeu os edifícios Art Deco quando foram construídos pela primeira vez? The emphasis on verticality is a defining characteristic, wouldn't you say? A ênfase na verticalidade é uma característica definidora, você não acha? It's interesting to note the contrast between Art Deco and earlier architectural styles. É interessante notar o contraste entre Arte Deco e estilos arquitetônicos anteriores. The legacy of Art Deco continues to inspire contemporary designers today, doesn't it? O legado da Arte Deco continua a inspirar designers contemporâneos hoje, não é mesmo? What specific building techniques were commonly employed during the Art Deco period? Quais técnicas de construção específicas eram comumente empregadas durante o período Art Deco? Balancing modern needs with the integrity of original materials presents a significant hurdle in restoration projects. Equilibrar as necessidades modernas com a integridade dos materiais originais apresenta um obstáculo significativo em projetos de restauração. Often, funding limitations severely restrict the scope of necessary repairs and preventative maintenance. Frequentemente, limitações de financiamento restringem severamente o escopo dos reparos necessários e da manutenção preventiva. Understanding the original construction techniques is paramount, yet frequently lost to time. Compreender as técnicas originais de construção é fundamental,
mas frequentemente perdido no tempo. The impact of environmental factors, pollution, climate change, accelerates deterioration at an alarming rate. O impacto de fatores ambientais, poluição, mudanças climáticas acelera a deterioração em um ritmo alarmante. Successfully navigating complex regulatory frameworks can be a bureaucratic maze for preservationists. Navegar com sucesso por estruturas regulatórias complexas pode ser um labirinto burocrático para preservacionistas. Authenticity versus reconstruction. Where does one draw the line when dealing with extensive damage? Autenticidade versus reconstrução. Onde se traça a linha ao lidar com danos extensivos? How can we ensure historic buildings remain accessible and functional for contemporary use without compromising their character? Como podemos garantir que edifícios históricos permaneçam acessíveis e funcionais para uso contemporâneo sem comprometer seu caráter? The search for skilled craftspeople trained in traditional building methods is becoming increasingly difficult. A busca por artesãos qualificados treinados em métodos tradicionais de construção está se tornando cada vez mais difícil. Maintaining the historical narrative of a building requires meticulous research and documentation. Manter a narrativa histórica de um edifício requer pesquisa e documentação meticulosas. Adapting historic structures to meet current safety codes often necessitates difficult compromises. Adaptar estruturas históricas para atender aos códigos de segurança atuais frequentemente exige compromissos difíceis. What role does public engagement play in fostering support for preservation efforts? Qual o papel do engajamento público no fomento ao apoio aos esforços de preservação? The ethical considerations surrounding alterations and additions to historic facades are often intensely debated. As considerações éticas em torno de alterações e adições a fachadas históricas são frequentemente intensamente debatidas. Considering the long-term sustainability of preservation projects is crucial, beyond immediate repairs. Considerar a sustentabilidade a longo prazo dos projetos de preservação é crucial, além dos reparos imediatos. How do we address the energy efficiency challenges inherent in older building designs? Como abordamos os desafios de eficiência energética inerentes aos projetos de edifícios mais antigos? The potential for gentrification and displacement resulting from successful preservation initiatives needs careful consideration. O potencial de gentrificação e deslocamento resultante de iniciativas bem-sucedidas de preservação precisa ser cuidadosamente considerado. Documenting the building's history before, during, and after restoration is vital for future generations. Documentar a história do edifício antes, durante e depois da restauração é vital para as futuras gerações. Finding appropriate replacement materials that match the original in both appearance and composition can be a lengthy process. Encontrar materiais de substituição adequados que correspondam ao original tanto na aparência quanto na composição pode ser um processo demorado. The sheer scale of deterioration on some historic buildings feels almost insurmountable. A simples escala de deterioração em alguns edifícios históricos parece quase intransponível. Doesn't the integration of natural light significantly reduce eye strain in modern buildings? A integração da luz natural não reduz significativamente o cansaço visual em edifícios modernos? Considering the principles of biophilic design, how can we better mimic natural ventilation systems? Considerando os princípios do design biofílico, como podemos imitar melhor os sistemas de ventilação natural? What role does incorporating textures like wood and stone play in fostering a sense of calm within an architectural space?
Qual o papel de incorporar texturas como madeira e pedra no fomento de uma sensação de calma dentro de um espaço arquitetônico? Exploring the connection between green walls and improved air quality seems crucial for urban environments. Explorar a conexão entre paredes verdes e a melhoria da qualidade do ar parece crucial para ambientes urbanos. Perhaps a deeper understanding of fractal patterns in nature could inspire more engaging facade designs? Talvez uma compreensão mais profunda dos padrões fractais na natureza possa inspirar projetos de fachada mais envolventes? Have you considered the psychological impact of water features on stress reduction in office buildings? Você já considerou o impacto psicológico de elementos aquáticos na redução do estresse em edifícios de escritório? The use of natural materials, wouldn't you agree, creates a more restorative atmosphere? O uso de materiais naturais, você não concorda, cria uma atmosfera mais restauradora? Is there evidence to suggest that biophilic design boosts creativity and problem-solving skills? Existe alguma evidência que sugira que o design biofílico aumenta a criatividade e as habilidades de resolução de problemas? Considering the long-term health benefits, shouldn't biophilic elements be standard in healthcare facilities? Considerando os benefícios de longo prazo para a saúde, elementos biofílicos não deveriam ser padrão em instalações de saúde? How might the inclusion of views to nature impact patient recovery times? Como a inclusão de vistas para a natureza pode impactar os tempos de recuperação dos pacientes? Wouldn't incorporating natural shapes and forms into interior layouts feel more intuitive? Não seria mais intuitivo incorporar formas e figuras naturais em projetos de interiores? What challenges exist when attempting to implement biophilic design in densely populated urban areas? Quais desafios existem ao tentar implementar o design biofílico em áreas urbanas densamente povoadas? The strategic placement of plants, does it really affect employee productivity levels? O posicionamento estratégico de plantas realmente afeta os níveis de produtividade dos funcionários? Considering the cost implications, are there affordable ways to integrate biophilic principles? Considerando as implicações de custo, existem maneiras acessíveis de integrar princípios biofílicos? How can architects effectively measure the success of a biophilic design intervention? Como arquitetos podem medir efetivamente o sucesso de uma intervenção de design biofílico? Does access to natural daylight influence circadian rhythms within buildings? O acesso à luz natural influencia os ritmos circadianos dentro dos edifícios? Perhaps the use of biomimicry could lead to more sustainable and resilient architectural solutions. Talvez o uso da biomimética possa levar a soluções arquitetônicas mais sustentáveis e resilientes. Wouldn't a focus on natural soundscapes contribute to a more peaceful indoor environment? Um foco em paisagens sonoras naturais não contribuiria para um ambiente interno mais tranquilo? Doesn't the emphasis on natural light in Japanese design profoundly shape minimalist spaces? A ênfase na luz natural no design japonês não molda profundamente os espaços minimalistas? Consider how shoji screens contribute to the fluidity so valued in modern minimalism. Considere como os biombos hoje contribuem para a fluidez tão valorizada no minimalismo moderno. The concept of negative space, is absolutely fundamental to understanding both traditions, wouldn't you agree? O conceito de **, espaço negativo, é absolutamente fundamental para entender ambas as tradições, você não concorda?
How does the wabi-sabi aesthetic, finding beauty in imperfection, manifest within minimalist architecture? Como a estética wabi-sabi, encontrar beleza na imperfeição, se manifesta dentro da arquitetura minimalista? Perhaps the restrained material palettes of Japanese homes directly inspired the concrete and wood focus we often see. Talvez as paletas de materiais contidos das casas japonesas tenham inspirado diretamente o foco em concreto e madeira que frequentemente vemos. Isn't it fascinating how both prioritize a connection to the surrounding landscape? Não é fascinante como ambos priorizam uma conexão com a paisagem ao redor? The use of modularity in traditional Japanese architecture feels incredibly prescient for minimalist design principles. O uso da modularidade na arquitetura japonesa tradicional parece incrivelmente premonitório para os princípios do design minimalista. One could argue that the simplicity of a tea house embodies the core tenets of minimalism perfectly. Poderia-se argumentar que a simplicidade de uma casa de chá incorpora perfeitamente os princípios básicos do minimalismo. Does the Japanese approach to decluttering, rooted in Zen Buddhism, play a role in minimalist living? A abordagem japonesa à organização, enraizada no budismo Zen, desempenha um papel na vida minimalista? The deliberate lack of ornamentation in Japanese structures certainly paved the way for minimalist aesthetics. A ausência intencional de ornamentação nas estruturas japonesas certamente abriu caminho para a estética minimalista. It's remarkable how both styles value functionality over excessive decoration, isn't it? É notável como ambos os estilos valorizam a funcionalidade acima da decoração excessiva, não é? The influence of tatami mats on the proportions and scale of minimalist rooms is quite noticeable. A influência dos tatames nas proporções e escala de ambientes minimalistas é bastante notável. What role do sliding doors play in creating adaptable, open spaces within both architectural forms? Qual o papel das portas de correr na criação de espaços adaptáveis e abertos dentro das formas arquitetônicas? The Japanese garden's influence on minimalist landscaping is undeniable. A influência do jardim japonês na paisagística minimalista é inegável. Isn't the concept of impermanence central to Japanese thought, reflected in minimalists' embrace of simple materials? O conceito de impermanência central ao pensamento japonês não se reflete na adesão dos minimalistas a materiais simples? The careful consideration of texture within Japanese architecture adds depth to its minimalism. A cuidadosa consideração da textura na arquitetura japonesa adiciona profundidade ao seu minimalismo. How does the use of natural materials in both styles contribute to a sense of calm and well-being? Como o uso de materiais naturais em ambos os estilos contribui para uma sensação de calma e bem-estar? The Japanese aesthetics focus on asymmetry feels surprisingly modern within minimalist design. O foco da estética japonesa na assimetria parece surpreendentemente moderno dentro do design minimalista. Isn't it fascinating how deconstructivism challenges traditional notions of harmony? Não é fascinante como o desconstrutivismo desafia as noções tradicionais de harmonia? The fragmented aesthetic really speaks to a sense of societal disruption, don't you think? A estética fragmentada realmente evoca um senso de ruptura social, você não acha? Perhaps deconstructivism follows instability as its core principle. Talvez o desconstrutivismo siga a instabilidade como seu princípio central. Considering the context, does form truly follow function in these designs? Considerando o contexto, a forma realmente segue a função nesses designs?
One could argue that deconstructivism prioritizes experience over pure structure. Poderia-se argumentar que o desconstrutivismo prioriza a experiência em vez da estrutura pura. What impact did the philosophical ideas of Jacques Derrida have on this movement? Qual impacto as ideias filosóficas de Jacques Derrida tiveram sobre este movimento? Doesn't the rejection of symmetry feel inherently provocative? A rejeição da simetria não parece inerentemente provocativa? Is it possible deconstructivism follows a logic all its own, separate from conventional rules? É possível que o desconstrutivismo siga uma lógica própria, separada das regras convencionais? The deliberate lack of a clear focal point is quite disorienting, yet compelling. A ausência intencional de um ponto focal claro é bastante desorientadora, mas cativante. How does the use of non-rectilinear shapes contribute to the overall message? Como o uso de formas não retilíneas contribui para a mensagem geral? Does this style represent a break from historical precedent, or an evolution of it? Este estilo representa uma ruptura com o precedente histórico ou uma evolução dele? The tension between order and chaos is palpable in these buildings. A tensão entre ordem e caos é palpável nestes edifícios. Perhaps deconstructivism follows a desire to expose the underlying complexities of construction. Talvez o desconstrutivismo siga um desejo de expor as complexidades subjacentes da construção. Considering Gary's work, is it about defying gravity as much as challenging form? Considerando o trabalho de Gary, trata-se tanto de desafiar a gravidade quanto de questionar a forma? The interplay of angles and planes creates a dynamic visual experience. A interação de ângulos e planos cria uma experiência visual dinâmica. Is the intention to deconstruct not just buildings, but also our perceptions of space? A intenção é desconstruir não apenas edifícios, mas também nossas percepções do espaço? Does form follow feeling in deconstructivist architecture, a raw emotional response to the world? A forma segue o sentimento na arquitetura desconstrutivista, uma resposta emocional crua ao mundo? The seemingly random arrangement of elements often feels surprisingly balanced. O arranjo aparentemente aleatório dos elementos frequentemente parece surpreendentemente equilibrado. Considering rising sea levels, how are architects adapting foundation designs for coastal properties? Considerando o aumento do nível do mar, como os arquitetos estão adaptando os projetos de fundação para propriedades costeiras? Wouldn't you agree that passive cooling strategies are becoming increasingly vital in modern architectural planning? Você não concorda que as estratégias de resfriamento passivo estão se tornando cada vez mais vitais no planejamento arquitetônico moderno? The integration of green infrastructure seems crucial. What innovative approaches are being explored currently? A integração da infraestrutura verde parece crucial. Quais abordagens inovadoras estão sendo exploradas atualmente? How significantly does material selection now factor into a building's long-term resilience against extreme weather? Quão significativamente a seleção de materiais impacta agora na resiliência de um edifício a longo prazo contra eventos climáticos extremos? Are current building codes adequately addressing the projected impacts of climate change, or are revisions needed? Os códigos de construção atuais estão abordando adequadamente os impactos projetados das mudanças climáticas, ou revisões são necessárias? Perhaps a shift towards demountable architecture could reduce waste and facilitate adaptation over time.
Talvez uma mudança em direção à arquitetura desmontável possa reduzir o desperdício e facilitar a adaptação ao longo do tempo. What role does urban planning play in mitigating the effects of climate change on architectural projects? Qual o papel do planejamento urbano na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas em projetos arquitetônicos? Could advancements in bio-based materials offer a sustainable alternative to traditional construction methods? Os avanços em materiais de base biológica poderiam oferecer uma alternativa sustentável aos métodos tradicionais de construção? Considering the increased frequency of wildfires, how are architects designing for fire resistance and safety? Considerando o aumento da frequência de incêndios florestais, como os arquitetos estão projetando para resistência ao fogo e segurança? Doesn't incorporating water-sensitive urban design principles enhance a building's ability to cope with flooding? Incorporar princípios de design urbano sensível à água não melhora a capacidade de um edifício lidar com inundações? The potential for energy-positive buildings feels incredibly promising in a climate-conscious world. O potencial para edifícios com energia positiva parece incrivelmente promissor em um mundo consciente do clima. What challenges arise when retrofitting existing structures to improve their environmental performance? Quais desafios surgem ao adaptar estruturas existentes para melhorar seu desempenho ambiental? How can architects balance aesthetic considerations with the practical demands of climate adaptation? Como os arquitetos podem equilibrar considerações estéticas com as demandas práticas da adaptação climática? The use of parametric design tools seems to be accelerating innovation in sustainable architecture. O uso de ferramentas de design paramétrico parece estar acelerando a inovação na arquitetura sustentável. Are there specific geographical regions facing particularly acute challenges regarding climate-resilient design? Existem regiões geográficas específicas que enfrentam desafios particularmente agudos em relação ao design resiliente ao clima? Perhaps a greater emphasis on community engagement could lead to more effective and locally appropriate solutions. Talvez uma maior ênfase no envolvimento da comunidade possa levar a soluções mais eficazes e adequadas localmente. Wouldn't you say that the life cycle assessment of buildings is becoming increasingly important for informed decision-making? Você não acha que a avaliação do ciclo de vida de edifícios está se tornando cada vez mais importante para a tomada de decisões informadas? Considering extreme heat events, how are architects designing to minimize the urban heat island effect? Considerando eventos de calor extremo, como os arquitetos estão projetando para minimizar o efeito da ilha de calor urbana? Wouldn't it be fascinating to see predictive systems anticipating our needs within a home environment? Não seria fascinante ver sistemas preditivos antecipando nossas necessidades dentro de um ambiente doméstico? The seamless blending of technology and architectural design is truly redefining modern living. A combinação perfeita de tecnologia e design arquitetônico está realmente redefinindo a vida moderna. Consider the implications for energy efficiency when all appliances are interconnected and optimized. Considere as implicações para a eficiência energética quando todos os aparelhos estiverem interconectados e otimizados. How do you envision privacy concerns being addressed as smart homes become more prevalent? Como você imagina que as preocupações com a privacidade serão abordadas à medida que as casas inteligentes se tornarem mais comuns? Is there a risk of over-reliance on automated systems diminishing our connection to the physical space? Existe o risco de uma dependência excessiva em sistemas automatizados diminuir nossa conexão com o espaço físico?
The aesthetic integration of smart technology, it's a challenge architects are actively tackling, isn't it? A integração estética da tecnologia inteligente é um desafio que os arquitetos estão ativamente enfrentando, não é? Perhaps the future of architecture lies in creating spaces that learn and adapt to their inhabitants. Talvez o futuro da arquitetura esteja em criar espaços que aprendem e se adaptam aos seus habitantes. What role does biophilic design play when incorporating technology into a home? Qual o papel do design biofílico ao incorporar tecnologia em uma casa? Wouldn't it be incredible if homes could proactively adjust lighting based on circadian rhythms? Não seria incrível se as casas pudessem ajustar proativamente a iluminação com base nos ritmos circadianos? The potential for personalized comfort levels through smart home systems is quite remarkable. O potencial para níveis de conforto personalizados através de sistemas de casa inteligente é bastante notável. How can architects ensure accessibility isn't compromised when designing technologically advanced homes? Como os arquitetos podem garantir que a acessibilidade não seja comprometida ao projetar casas tecnologicamente avançadas? Is there a point where the smartness of a home becomes overwhelming or intrusive? Existe um ponto em que a inteligência de uma casa se torna opressiva ou invasiva? The data security aspects of interconnected devices are paramount, wouldn't you agree? Os aspectos de segurança de dados de dispositivos interconectados são fundamentais, você não concorda? Imagine homes that can self-diagnose maintenance issues before they escalate. Imagine casas que podem autodiagnosticar problemas de manutenção antes que eles se agravem. Perhaps the biggest hurdle is creating systems that are truly intuitive and user-friendly for everyone. Talvez o maior obstáculo seja criar sistemas que sejam verdadeiramente intuitivos e fáceis de usar para todos. What innovative materials could enhance the performance of smart home technologies? Quais materiais inovadores poderiam aprimorar o desempenho das tecnologias de casas inteligentes? Wouldn't it be interesting to explore how smart homes can foster a stronger sense of community? Não seria interessante explorar como casas inteligentes podem promover um senso mais forte de comunidade? The integration of voice control and gesture recognition is changing how we interact with our living spaces. A integração do controle de voz e reconhecimento de gestos está mudando a forma como interagimos com nossos espaços de convivência. Exploring the potential of generative algorithms to optimize structural performance is fascinating, wouldn't you agree? Explorar o potencial de algoritmos generativos para otimizar o desempenho estrutural é fascinante, você não concorda? Could parametric modeling be instrumental in realizing truly self-shading facades? A modelagem paramétrica poderia ser fundamental para concretizar fachadas verdadeiramente autossombreadas? The inherent complexity of biomimicry seems perfectly suited to a parametric design approach. A complexidade inerente da biomimética parece perfeitamente adequada a uma abordagem de design paramétrico. What are the biggest hurdles currently facing widespread adoption of parametric tools in large-scale projects? Quais são os maiores obstáculos enfrentados atualmente para a adoção generalizada de ferramentas paramétricas em projetos de grande escala? Considering material constraints early in the design process, how does parametricism facilitate that? Considerando as restrições de materiais no início do processo de design, como o parametricismo facilita isso? Isn't it remarkable how parametric design allows for the creation of forms previously considered impossible to engineer?
Não é notável como o design paramétrico permite a criação de formas que antes eram consideradas impossíveis de serem projetadas? The relationship between computational power and the intricacy of achievable parametric structures is undeniable. A relação entre poder computacional e a complexidade das estruturas paramétricas alcançáveis é inegável. How does one balance aesthetic ambition with practical considerations when employing parametric methods? Como se equilibra a ambição estética com considerações práticas ao empregar métodos paramétricos? Do you foresee a shift in the role of the architect as parametric design becomes more prevalent? Você prevê uma mudança no papel do arquiteto à medida que o design paramétrico se torna mais comum? The ability to rapidly iterate through design options using parametric systems is a game changer, certainly. A capacidade de iterar rapidamente por opções de design usando sistemas paramétricos é uma mudança radical, certamente. Perhaps the most compelling aspect of parametricism lies in its capacity for responsive architecture? Talvez o aspecto mais cativante do parametricismo esteja em sua capacidade para arquitetura responsiva? Considering sustainability, how can parametric design minimize waste during construction and operation? Considerando a sustentabilidade, como o design paramétrico pode minimizar o desperdício durante a construção e operação? The integration of environmental data into parametric models seems crucial for creating high-performance buildings. A integração de dados ambientais em modelos paramétricos parece crucial para a criação de edifícios de alto desempenho. Wouldn't you say that the visual complexity of parametric structures often belies a deeply logical underlying system? Você não diria que a complexidade visual das estruturas paramétricas frequentemente esconde um sistema subjacente profundamente lógico? How does one effectively communicate the design intent behind parametrically generated forms to clients and builders? Como comunicar efetivamente a intenção do design por trás de formas geradas parametricamente para clientes e construtores? The potential for customization offered by parametricism could revolutionize mass housing, don't you think? O potencial de personalização oferecido pelo parametricismo poderia revolucionar a habitação em massa, você não acha? Considering the cost implications, is parametric design still primarily a tool for high-budget projects? Considerando as implicações de custo, o design paramétrico ainda é principalmente uma ferramenta para projetos de alto orçamento? The exploration of non-standard geometries through parametric modeling opens up exciting possibilities for spatial experience. A exploração de geometrias não padronizadas através da modelagem paramétrica abre possibilidades excitantes para a experiência espacial. Doesn't the success of a plaza often hinge on how well it integrates with surrounding buildings? O sucesso de uma praça não depende frequentemente de quão bem ela se integra aos edifícios ao redor. Considering pedestrian flow, how can architecture actively create inviting public spaces rather than just occupying them? Considerando o fluxo de pedestres, como a arquitetura pode ativamente criar espaços públicos convidativos em vez de apenas ocupá-los? What role does the historical context of a site play in shaping appropriate public space design? Qual o papel do contexto histórico de um local na formação de um projeto adequado para espaços públicos? Is there an inherent tension between the desire for iconic architecture and the need for functional, accessible public realms? Existe uma tensão inerente entre o desejo por arquitetura icônica e a necessidade de espaços públicos funcionais e acessíveis? How might temporary installations or events be used to revitalize underutilized public spaces adjacent to architectural landmarks?
De que forma instalações ou eventos temporários poderiam ser usados para revitalizar espaços públicos subutilizados adjacentes a marcos arquitetônicos? To what extent should architects consider the social and political implications of their designs on public gatherings? Em que medida os arquitetos devem considerar as implicações sociais e políticas de seus projetos em relação a reuniões públicas? Could universal design principles fundamentally alter how we experience architecture and its connection to public life? Os princípios do design universal poderiam alterar fundamentalmente a forma como vivenciamos a arquitetura e sua conexão com a vida pública? Does the increasing privatization of formerly public spaces diminish the role of architecture in fostering community? A crescente privatização de espaços antes públicos diminui o papel da arquitetura no fomento da comunidade? What innovative materials are being explored to make public spaces more durable and sustainable within an architectural framework? Quais materiais inovadores estão sendo explorados para tornar os espaços públicos mais duráveis e sustentáveis dentro de uma estrutura arquitetônica? How does the scale of architecture impact a person's sense of belonging in a public setting? Como a escala da arquitetura impacta o senso de pertencimento de uma pessoa em um espaço público? Wouldn't thoughtful landscaping and green infrastructure be essential components of successful architectural integration with public areas? Um paisagismo atencioso e infraestrutura verde não seriam componentes essenciais de uma integração arquitetônica bem-sucedida com áreas públicas? Is the concept of third places, spaces beyond home and work, relevant to contemporary architectural design for public interaction? O conceito de terceiros lugares, espaços além do lar e do trabalho, é relevante para o design arquitetônico contemporâneo para a interação pública? How can architects balance aesthetic vision with the practical needs of diverse user groups in a public space? Como os arquitetos podem equilibrar a visão estética com as necessidades práticas de diversos grupos de usuários em um espaço público? Considering safety and security, what architectural elements can encourage rather than inhibit the use of public areas? Considerando segurança, quais elementos arquitetônicos podem incentivar, e não inibir, o uso de áreas públicas? Does the rise of digital technology influence how people interact with architecture and its surrounding public spaces? A ascensão da tecnologia digital influencia a forma como as pessoas interagem com a arquitetura e os espaços públicos ao seu redor? To what degree should architectural design prioritize flexibility to accommodate evolving community needs within a public realm? Em que medida o projeto arquitetônico deve priorizar a flexibilidade para acomodar as necessidades em evolução da comunidade dentro de um espaço público? How can architects learn from vernacular building traditions to create more culturally sensitive and engaging public spaces? Como arquitetos podem aprender com as tradições construtivas vernaculares para criar espaços públicos mais culturalmente sensíveis e envolventes? Wouldn't a truly successful architectural project seamlessly blur the boundaries between indoor and outdoor public life? Um projeto arquitetônico verdadeiramente bem-sucedido não integraria perfeitamente os limites entre a vida pública interna e externa? Is architectural preservation truly possible when faced with economic pressures? A preservação arquitetônica é realmente possível diante das pressões econômicas? How can developers balance community needs with profit margins in rapidly changing neighborhoods? Como os desenvolvedores podem equilibrar as necessidades da comunidade com as margens de lucro em bairros que estão mudando rapidamente? Doesn't the displacement of long-term residents represent a fundamental ethical failing in urban planning? O deslocamento de moradores de longa data não representa uma falha ética fundamental no planejamento urbano?
Considering the historical context, are certain areas simply too valuable to be redeveloped? Considerando o contexto histórico, certas áreas são simplesmente valiosas demais para serem redesenvolvidas? What responsibility do architects bear for the social consequences of their designs? Qual responsabilidade os arquitetos têm pelas consequências sociais de seus projetos? Could inclusive zoning policies mitigate some of the negative impacts of gentrification? Políticas de zoneamento inclusivo poderiam mitigar alguns dos impactos negativos da gentrificação? To what extent does aesthetic improvement justify the disruption of established communities? Em que medida a melhoria estética justifica a perturbação de comunidades estabelecidas? Is it possible to design buildings that actively resist gentrifying forces? É possível projetar edifícios que resistam ativamente às forças de gentrificação? Should architectural projects prioritize affordability over maximizing property values? Projetos arquitetônicos devem priorizar a acessibilidade em vez de maximizar os valores dos imóveis? Does the pursuit of revitalization often mask underlying economic exploitation? A busca pela revitalização frequentemente mascara a exploração econômica subjacente? What role does public art play in either exacerbating or alleviating gentrification's effects? Qual o papel da arte pública em exacerbar ou atenuar os efeitos da gentrificação? Considering the long-term impact, are we building for people or for investors? Considerando o impacto a longo prazo, estamos construindo para as pessoas ou para os investidores? Is there a point where architectural innovation becomes complicit in social injustice? Existe um ponto em que a inovação arquitetônica se torna cúmplice da injustiça social? How can community voices be genuinely integrated into the design and development process? Como as vozes da comunidade podem ser genuinamente integradas ao processo de design e desenvolvimento? Wouldn't a focus on repairing existing structures be more ethical than new construction? Não seria mais ético focar na reparação de estruturas existentes do que em novas construções? Does the concept of neighborhood character serve to exclude rather than include? O conceito de caráter do bairro serve para excluir em vez de incluir? Considering the power dynamics, is truly ethical gentrification even achievable? Considerando as dinâmicas de poder, a gentrificação é realmente ética e alcançável? What are the long-term psychological effects on residents displaced by architectural changes? Quais são os efeitos psicológicos a longo prazo em moradores deslocados por mudanças arquitetônicas? Considering the influence of Le Corbusier's Villa Savoy, how did its 5 points fundamentally reshape residential design? Considerando a influência da Villa Savoy de Le Corbusier, como seus 5 pontos reformularam fundamentalmente o design residencial? Wouldn't you agree that Fallingwater's integration with nature remains unparalleled in architectural history? Você não concorda que a integração da Casa da Cascata com a natureza permanece incomparável na história da arquitetura? The Guggenheim Museum Bilbao, a masterpiece by Gehry, truly sparked the Bilbao effect, didn't it? O Museu Guggenheim Bilbao, uma obra-prima de Gehry, realmente desencadeou o efeito Bilbao, não é mesmo? What role did Bauhaus principles play in streamlining architectural aesthetics during the early 20th century? Qual papel os princípios da Bauhaus desempenharam na simplificação da estética arquitetônica durante o início do século XX? Frank Lloyd Wright's Roby House exemplifies a uniquely American architectural identity, wouldn't you say?
A Casa Robbie de Frank Lloyd Wright exemplifica uma identidade arquitetônica exclusivamente americana, você não acha? The Seagram Building's minimalist steel and glass facade continues to inspire contemporary skyscrapers. A fachada minimalista de aço e vidro do edifício Seagram continua a inspirar arranha-céus contemporâneos. How did the Sydney Opera House overcome significant engineering challenges during its construction? Como a Ópera de Sydney superou desafios significativos de engenharia durante sua construção? The TWA Flight Center, with its dynamic forms, perfectly captured the optimism of the jet age. O centro de voos da TWA, com suas formas dinâmicas, capturou perfeitamente o otimismo da era do jato. Does anyone else think that Brasilia's urban planning, while ambitious, faced practical difficulties? Alguém mais acha que o planejamento urbano de Brasília, embora ambicioso, enfrentou dificuldades práticas? The Farnsworth House's transparency creates a fascinating dialogue between interior and exterior spaces. A transparência da Casa Farnsworth cria um diálogo fascinante entre os espaços interiores e exteriores. Considering its context, how did the Unite Dehabitation challenge conventional housing models? Considerando seu contexto, como a Unité de Habitation desafiou os modelos convencionais de habitação? What impact did the influence of Japanese architecture have on modern architectural thought? Qual impacto a influência da arquitetura japonesa teve no pensamento arquitetônico moderno? The Villa Tugendhat's open floor plan was remarkably progressive for its time, wasn't it? O plano aberto da Vila Tugendhat era notavelmente progressista para a época, não era? The Chrysler Building's Art Deco ornamentation is a stunning example of early skyscraper design. O adorno Art Deco do edifício Chrysler é um exemplo impressionante do design inicial de arranha-céus. How did the work of Louis Kahn, particularly Salk Institute, emphasize materiality and light? Como o trabalho de Louis Kahn, particularmente o Instituto Salk, enfatizou a materialidade e a luz? The Habitat 67 complex in Montreal offered a radical vision for urban living, didn't it? O complexo Habitat 67 em Montreal ofereceu uma visão radical para a vida urbana, não é mesmo? The influence of the Deutscher Werkbund on early modernism is often underestimated, wouldn't you say? A influência do Deutscher Werkbund no modernismo inicial é frequentemente subestimada, você não acha? The Pantheon in Paris, though a reconstruction, embodies the spirit of neoclassical revival architecture. O Panteão em Paris, embora uma reconstrução, incorpora o espírito da arquitetura neoclássica. Isn't the Sagrada Familia's symbolism incredibly layered and thought-provoking? O simbolismo da Sagrada Família não é incrivelmente complexo e instigante? Could you elaborate on Gaudi's use of parabolic arches in his designs? Você poderia detalhar o uso de arcos parabólicos nos projetos de Gaudí? The Casa Batlló's facade truly resembles a dragon's scales, doesn't it? A fachada da Casa Batlló realmente se assemelha às escamas de um dragão, não é? What influence did natural forms have on Gaudi's overall aesthetic philosophy? Qual influência as formas naturais tiveram na filosofia estética geral de Gaudí? Considering his time, how revolutionary were Gaudi's structural innovations? Considerando a época dele, quão revolucionárias foram as inovações estruturais de Gaudí? Do you think the Parc Güell successfully blends nature and architecture? Você acha que o Parque Güell combina com sucesso a natureza e a arquitetura?
The undulating walls of Casa Mila are just breathtaking in their organic quality. As paredes ondulantes da Casa Milá são simplesmente de tirar o fôlego pela sua qualidade orgânica. How did Gaudí manage to incorporate such intricate details into his large-scale projects? Como Gaudí conseguiu incorporar tantos detalhes intrincados em seus projetos de grande escala? It's fascinating how Gaudí's work often defies conventional architectural categorization. É fascinante como o trabalho de Gaudí frequentemente desafia a categorização arquitetônica convencional. The stained glass in the Sagrada Familia creates such a spiritual atmosphere, wouldn't you agree? Os vitrais na Sagrada Família criam uma atmosfera tão espiritual, você não concorda? What role did Catalan nationalism play in shaping Gaudí's artistic vision? Qual o papel do nacionalismo catalão na formação da visão artística de Gaudí? The hyperbolic paraboloids used in the crypt of Colonia Güell are quite remarkable, aren't they? Os hiperboloides parabólicos usados na cripta da Colônia Güell são bastante notáveis, não são? Does anyone know about the challenges Gaudí faced during the construction of his masterpieces? Alguém sabe sobre os desafios que Gaudí enfrentou durante a construção de suas obras-primas? The use of truncadas in Casa Batlló adds such a vibrant and unique texture. O uso de trincadis na Casa Batlló adiciona uma textura tão vibrante e única. It's amazing how Gaudí integrated functional elements into the decorative aspects of his buildings. É incrível como Gaudí integrou elementos funcionais aos aspectos decorativos de seus edifícios. The chimneys on Casa Batlló are sculptural works of art in themselves, don't you think? As chaminés da Casa Batlló são obras de arte escultóricas por si só, você não acha? What materials did Gaudí primarily utilize and how did he source them? Quais materiais Gaudí utilizou principalmente e como ele os obteve? The overall impact of Gaudí's work on modern architecture is undeniable, wouldn't you say? O impacto geral do trabalho de Gaudí na arquitetura moderna é inegável, você não acha?